E aí pessoal, vou falar como a gente consegue construir uma medida feita em DAX para calcular a quantidade de tempo que um determinado evento aconteceu e também calcular a partir de uma meta, a partir de uma base de referência criada sob demanda para analisar um cenário. Por exemplo, nós temos aqui a quantidade de vendas que aconteceram e nós queremos saber desde quando uma grande venda aconteceu. Há quantos dias uma grande venda não acontece? Então são duas etapas. Uma a gente calcula o total de dias e outra a gente encaixa esse total de dias dentro de uma categoria e considera que a venda foi grande, pequena, média. Ok? Então é isso. Vamos lá. Vamos para um exemplo prático para a gente entender o funcionamento desse padrão aí de medida. Para começar, vamos fazer aqui uma avaliação de quais são as grandes vendas, né? Então a gente faz aqui um top N, pegar as 10 maiores vendas, por exemplo, para saber em que escala nós vamos trabalhar. Então essa medida Sales Amount vai ser usada para classificar as linhas que representam as vendas. Veja, então estamos trabalhando com vendas que estão na casa dos 10 a 12 mil. Então é a multiplicação da quantidade de itens vendidos pelo valor unitário. Então a escala das grandes vendas, que é o nosso alvo, tem entre 10 e 13. Muito bem. Então agora um segundo passo, agora que a gente já sabe qual é a escala das grandes vendas, nós vamos separar, segregar essas vendas em três categorias: vendas pequenas, médias e muito grandes, para depois a gente avaliar como está a distribuição do total vendido entre essas classes que a gente vai criar. Selected columns para pegar algumas colunas. Vamos pegar aqui o produto e vamos criar uma nova coluna chamada categoria, e para essa coluna nós vamos avaliar as três opções, as vendas grandes, médias e pequenas. Bom, como a gente viu, as vendas elas são a quantidade, quantity, unit price, vezes unit price. Então, se a quantidade vezes o valor unitário for menor do que, vamos classificar aqui, por exemplo, menor do que 1000, vamos chamar de pequena. Se for menor do que 10.000, normal. Se for menor do que 12.000, entre 10 e 12, chamar de grande. E se for menor, senão muito grande. Ok. Vamos rodar aqui para ver o resultado dessas categorias. Veja aqui, a maioria está classificada como pequena, que é de certa forma normal. Bom, vamos agora avançar e ver qual é a representatividade dessas vendas por categoria. Aqui a gente está vendo linha por linha, porque Selected Columns ela é como se fosse um select mesmo, ela vai retornar as linhas, não vai fazer agregações.
Vamos chamar aqui de tabela. Vamos retornar essa tabela, só que dessa vez vamos retomar essa tabela sumarizada pelas categorias que a gente acabou de criar. Aqui, vendas. Vamos usar aqui a coluna que foi criada. Ó, como está a concentração das nossas vendas? Veja, temos aqui entre as vendas pequenas e as normais um valor muito aproximado, 23 milhões. Mesmo sendo aqui, ó, todas as vendas menores do que 1.000 e entre 1.000 e 10.000. Apesar de ter um range maior aqui, as vendas são bem parecidas. Muito bem, então, mas nosso alvo aqui é saber há quanto tempo que essas vendas grandes não acontecem. Vamos ver como fazer isso. Agora que a gente já estabeleceu o nosso alvo, já tem categorias que a gente quer analisar e vamos evoluir aqui para o cálculo da quantidade de dias. Então vamos lá. Para isso a gente vai definir uma medida, como se estivesse criando uma medida mesmo, para ser agregada dentro da nossa análise. Toda medida precisa pertencer a uma tabela, então é obrigatório definir o nome de uma tabela. Chamar de dia desde a última grande compra. Deixar mais genérico, desde a última compra. Bom, nós podemos fazer uma análise utilizando a métrica MaxX, que ela vai entrar dentro do contexto daquela categoria. Falar, olha, qual é a maior compra na categoria pequena? Qual a maior compra na categoria muito grande? E para isso nós vamos fazer aqui, ó, Sales Order Date, só que Order Date está separado entre a parte da data e a parte do tempo, né? Então, vou pegar também Order Time. Por que a gente pode transformar uma coluna de data em uma coluna de data e hora? Porque a representação dessas datas é feita com parte de números decimais, então não tem problema em fazer o somatório. Ok, então temos aqui essa medida que vai retornar aqui a quantidade de dias desde a última compra, e agora a gente vai poder ver isso por categoria. Então vamos vir aqui. Na verdade a quantidade de dias ela depende de você fazer uma referência ao dia atual, né? Então a gente tem aqui o dia de hoje, today, menos a maior data da última venda. Então essa medida aqui, ó, dias desde a última compra. Ok. Bom, a exibição está sendo feita a partir de um número aqui, ó, que não é um número que a gente quer. Está sendo feita a partir de uma data. Nós queremos saber a quantidade de dias. Então, para isso a gente pode trabalhar um pouco melhor essa medida, para ela mostrar ali, ó, existe tantos dias e tantas horas que essa venda aconteceu, que a última venda aconteceu nessa categoria. A gente pode ver que aqui as vendas muito grandes elas estão com uma data relativamente maior, né? Relativamente maior do que as datas das outras categorias. Significa que foram feitas há mais tempo do que as categorias pequena e normal. Mas vamos aprimorar isso daqui.
Para fazer isso, vamos separar as partes, né? A gente já sabe que esse número aqui, apesar de estar sendo apresentado como data, ele representa um número decimal. E vamos extrair a parte inteira e a parte decimal desse número para saber quantos dias e quantas horas. Vamos colocar aqui uma variável today. Lembrando que se a gente estiver publicando isso aqui para a nuvem, a hora, o horário padrão que essa medida today representa, ela está sempre deslocada para o horário UTC. Então a gente poderia fazer assim, UTC today, que é o horário universal, menos 0.125, que é 125, que é a representação em decimal de 3 horas, que é a diferença entre Brasil e o horário universal. Bom, essa variável hoje vai ser usada no cálculo logo abaixo, né? Então, vamos lá. Dias. Quantos dias que se passaram? Vamos armazenar aqui dias decimal. Exatamente esse cálculo aqui. Ao invés de usar today aqui, vou usar a variável. Pronto. Usei a variável aqui para fazer o cálculo dos dias em decimal. Só que a gente não quer exibir em decimal, a gente quer exibir a quantidade de dias inteiro. Então vamos fazer aqui um cálculo de extrair a parte inteira. Ok, então dias a gente já sabe quanto que foi extraindo a parte inteira desse valor decimal. Mas agora a gente precisa saber também as horas, porque pode existir diferenças de horas entre as vendas. Vou chamar de mesma coisa de horas decimal. E o que são as horas decimal? São os dias decimal menos dias, ou seja, nós estamos extraindo da parte decimal, né, do cálculo, a parte inteira, e está sobrando só a parte fracionada do número. Essa parte fracionada, se multiplicada por 24, vai me dar a quantidade de horas, porque a gente está na escala de dias, então multiplicando para 24 me traz para a escala de horas. E agora a gente já tem todas as partes que a gente precisa. Primeiro falta horas aqui. A gente vai ignorar a parte fracionada e pegar só a parte inteira da variável horas decimal. E agora nós podemos retornar. Então o que a gente vai retornar? A quantidade de dias, retornar como string, e a gente pode colocar um texto aqui para formatar. Por exemplo, x dias e tantas horas. Ponto. Fecha. Muito bem, então temos aqui a medida que vai formatar bonitinho para a gente a nossa saída. Dias desde a última compra. Dias desde a última compra. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Olha, as vendas que foram feitas e que são consideradas muito grandes, elas aconteceram a 4.252 dias e 3 horas. Essa base aqui ela é antiga, então ela tem essa defasagem. Já as vendas pequenas, elas aconteceram há menos tempo. A 4.223 dias e 21 horas. Com isso a gente consegue ver a nossa diferença de tempo, quantos dias se passaram desde que um determinado evento aconteceu, e esse evento está caracterizado pela coluna de order date. Mas se você fosse construir essa medida por uma outra base, bastaria você selecionar dentro da tabela de fatos qual é o evento que você está querendo monitorar. E esse evento tem uma data, pegar essa data para usar como referência. Ok. E a segunda parte é a partir de quais categorias, essas categorias dinâmicas, essas que a gente definiu em tempo de execução, eu quero saber quanto tempo que isso
aconteceu dentro de uma categoria. E aí você tem um cenário completo. Você consegue pegar exatamente o que você precisa para tomada de decisão. Ok? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para demonstrar a utilização dessas medidas de cálculos com tempo e mostrar como elas podem se encaixar em um contexto de análise prático, que pode ser traduzido para outros cenários também. Para quem ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima.